Então me perguntaram, mas Paulo, o que é a psicologia, né? É, é óbvio que a gente começar dizendo o que não é a psicologia é assumir uma concepção negativa aí, segundo autores como Alain Badiou ou Jean-Pierre Vernant, mas não em termos de definição, mas é preciso dizer que não a psicologia que eu vou tratar, ela não é a psicologia do grande problema filosófico, né, que vem sendo discutido desde os pré-socráticos até ali Platão e seus escritos sobre Sócrates, enfim, que é da alma humana. Esse tipo de problema abordado pela filosofia até a Idade Média, mais ou menos, ela não vai interessar aqui, apesar né, da filosofia ser a grande corrente aí de pensamento, desde que ela não seja positivista, né? Mas então, o que é a psicologia? O primeiro psicólogo foi Wilhelm Wundt. Ele foi a primeira pessoa que pôde colocar uma plaquinha na porta do seu laboratório psicólogo. E o que Wundt fez? Ele estava interessado em quê, né? Wundt propôs o método do introspeccionismo. Então, ele define primeiro o objeto, né, da sua psicologia como a consciência, né? E para estudar essa consciência, a gente precisa que o indivíduo ele tente descrever exaustivamente o que ele está percebendo, né? E a aposta wundtiana seria de que ao depurar todos os elementos da consciência, a gente chegaria ao que seria então na sua origem, né? É óbvio que a gente tem um problema quanto a isso, e até filosófico, e o problema filosófico que a gente tem é o veto kantiano à psicologia da racionalidade, né? A psicologia racional. E o que seria o veto kantiano? A gente teria duas dimensões do sujeito, res extensa e o res cogitans, né? Seria o sujeito da experiência e o sujeito racional, e eles não podem coexistir, né? Então, se eu trago para o método científico uma forma de investigação do sujeito que é da experiência, eu vou morrer tentando racionalizá-lo. Então é isso que Kant estava querendo alertar, e parece que Wundt ele esbarra nisso, né? Quando ele exaustivamente, né, propõe esse método, ele vê que ele não consegue chegar no que seria a base da consciência humana, e no seu já fim de carreira ele já tem uma grande guinada no seu modelo teórico, e ele passa a estudar o que seria o Volcker Psychology, né, que seria a psicologia dos povos, e aí já com uma outra proposta de objeto, sendo assim então já uma outra psicologia, né? Então o que a gente aprende com Wundt é que psicologia, né, ela vai ser plural e singular, né? Plural porque a psicologia ela só pode ser entendida como as psicologias, né? Vai ser toda tentativa de ciência de um objeto psi. E esse objeto psi ele pode ser definido de diversas maneiras. Wundt chamou psi de consciência, né? Depois dele, Watson e Skinner vão dizer que não. Estudar psi é estudar prioritariamente comportamento, né? E aí eles vão dizer que se você não está estudando comportamento, você não está fazendo psicologia. Também tem seu mérito. Não é uma psicologia em si, mas se você pegar Freud, ele vai dizer que vocês estão por fora. Estudar aparelho psíquico, o sujeito é estudar o inconsciente. Então, você vai vendo que a segunda grande característica, né, ela ser plural, mas também ser singular, é a psicologia ser caracterizada como uma área de dispersão do saber
e também uma área pautada por um caráter arquipelágico. Então você teria várias ilhas isoladas, né, porque o esforço ele é imenso de se fazer conversar as psicologias entre si, porque cada uma vai ter o seu arcabouço teórico com os seus conceitos e dificilmente você negocia, abre mão do seu modelo para poder conversar com o outro, né? Um grande exemplo clássico disso é psicanálise versus teoria cognitivo-comportamental, por exemplo. A psicanálise define o objeto psíquico como inconsciente, a cognitivo-comportamental como comportamento, né? O próprio nome diz. E aí tem aquele grande embate, né? Se você pegar os estudos dos esquizofrênicos e psicoses, a psicanálise vai estar interessada em querer descobrir o porquê um sujeito ele teve como resposta, né, o sofrimento que ele está vivendo agora, né? Então, só indo lá atrás na sua vida, né, enfim, para tentar identificar quando é que o sujeito ali ele fez essa composição, né, da sua vida, ou fez uma escolha que está trazendo o sofrimento para os dias de hoje. Já a cognitivo-comportamental vai falhar com os estudos de psicose e esquizofrenia, mas vai ter sucesso muito grande, por exemplo, com os transtornos obsessivos compulsivos, ou TOC, né? E por que ela vai ter um sucesso? Porque ela se propõe a tornar o sujeito mais adaptável à sociedade. Então não interessa na sua origem, né, o que o sujeito estava vivendo e o porquê e para que ele teve esse sofrimento como uma resposta. Isso não interessa a TCC. A TCC está interessada em reduzir o tempo dos rituais. Vamos supor que uma pessoa precise checar se fechou ou não a porta de casa 30 minutos, uma hora, ela fica fazendo isso, ela precisa cumprir um ritual antes de, almoçar, ela quer reduzir o tempo. Se a pessoa puder ficar 3 minutos só checando a porta, é um caso de sucesso, que aí já não ficou mais uma hora e a pessoa está mais socialmente adaptável, né? Então, breves ideias, não estou aqui para esgotar o assunto, mas só como uma introdução do que a gente está querendo dizer quando fala nas psicologias. E aí melhor usar sempre o plural, pois aí ele, usando o plural, vai estar sempre nos remetendo a essa lembrança, né, de que não dá para generalizar esse campo enquanto a utilização do termo a psicologia, certo? Até a próxima.